Funções inorgânicas. O que são funções inorgânicas? No nosso último encontro, nós aprendemos que as ligações químicas produzem substâncias. Então, os átomos se ligam quimicamente e produzem substâncias. E as substâncias químicas podem ser agrupadas de acordo com as propriedades comuns. Estas propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais. Em função dessas propriedades, podemos agrupar as substâncias em grupos, aos quais chamaremos de funções inorgânicas. Quais são as principais funções inorgânicas? As principais. Então, a primeira função, função ácido. Segunda função, função bases ou hidróxidos. Função sais. Função óxidos. As principais. Para compreender os conceitos das funções, devemos conhecer as experiências de Arrhenius. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma bateria, nós temos aqui uma solução de água e cloreto de sódio. Percebe que o cloreto de sódio faz com que a lâmpada acenda. No exemplo número 2, nós temos uma solução de água e ácido clorídrico. E percebe que o ácido clorídrico faz com que a lâmpada acenda. No exemplo 3, nós temos água e açúcar, água e glicose. E percebe que a lâmpada não acende. O que é que você tem que entender? Você tem que entender que o cloreto de sódio é construído, é um agregado construído entre o sódio, que é metal, e o cloro, que é um metal. Ou seja, ele é constituído por ligações iônicas. Quando o cloreto de sódio cai na água, né, a passagem da corrente elétrica em soluções se encontra associada à presença de íons livres na solução. Íons livres. Porque quando o cloreto de sódio cai na água, o que acontece? O sódio se separa do cloro. Nós chamamos essa separação de íons, nós chamamos de dissociação iônica. Dissociação iônica. Olha como é que fica a equação. Cloreto de sódio mais água, aí vai produzir o NaCl, ó, cátion, e o ânion Cl-. Beleza? Dissociação iônica. Então, os íons livres presentes na solução vão permitir a passagem da corrente elétrica. Nós chamamos essa solução, na qual permite a passagem da corrente elétrica, de solução eletrolítica. Solução eletrolítica. Agora vamos à água e o ácido clorídrico. Percebe que a ligação aqui é ligação covalente simples. É uma ligação covalente simples. O cloro mais eletronegativo rouba o elétron do hidrogênio e o hidrogênio sai na forma protônica, reagindo com a água, formando o hidrônio. Esse íon aqui formado é o chamado hidrônio ou hidroxônio. Hidrônio ou hidroxônio. Olha como fica a equação.
ácido clorídrico, na presença de água, esse hidrogênio reage com a água é H2O, com a presença, esse hidrogênio, quando ele sai daqui, ele sai na forma protônica, então, na presença do hidrogênio protonado, a água H2O se torna H3O, que é o chamado íon hidrônio ou hidroxônio. E o hidrônio ou hidroxônio. E o Cl-, né, o ânion cloreto. O que é isso aqui? Isso aqui é a ionização do HCl. Percebe que existem moléculas que não sofrem a ionização, né? Existem moléculas que não sofrem a ionização. A maior parte delas sofre ionização, mas existem moléculas que não sofrem ionização. Quando as espécies químicas estão na solução aquosa, nem todas sofrem ionização, nem todas. A porcentagem de espécies que sofrem esse fenômeno é dado pela uma equação chamada grau de ionização. E o que é o grau de ionização? O grau de ionização é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Né? Porque nem todas elas sofrem dissociação. Vamos à primeira questão. Adicionam-se 600 moléculas de HCl à água. Sabendo que 540 moléculas estão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Então, vamos à fórmula, né? N é o número de moléculas e NI, número de moléculas ionizadas. Na fórmula fica o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas total. Então, fica 540 dividido por 600. Legal? Que dá um total de, fazendo a continha, né? Pachaca, Pachaca o zero, 54 dividido por 60 dá 0,9. 0,9 é a mesma coisa que 90%. Por isso que a alternativa certa é letra E. Gabarito, letra E. Questão 2. Adicionando-se 500 moléculas de um certo eletrólito à água, teremos para o grau de ionização 0,9. Quantas moléculas foram ionizadas? Agora ele quer saber o número de moléculas ionizadas. Você joga na fórmula, você sabe que a fórmula é alfa, número de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas, não é isso? Número alfa, número de moléculas ionizadas sobre o número total. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o número total de moléculas e tenho o nosso valor 0,9, que é o grau de ionização. 0,9, que é o grau de ionização. Percebe que esse 500 ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então é que fica, né? Número de moléculas ionizadas é igual 0,9 vezes 500, que dá 450. A alternativa certa, letra C, gabarito, letra C. Obrigado.